Roberto Casalegno, Literatura Giovannina. Vamos agora terminar o curso, porque é a última aula, esse último áudio, com o episódio da Samaritana, que não entrará na avaliação, é só para a conclusão e pode ser útil para você. E encontram a explicação da Samaritana no livro, nas páginas 362 até 371, que pertence ao capítulo 19, Crer. Mas é só para completar o curso. E então, quando o episódio da Samaritana se encontra no capítulo 4, todo o capítulo 4. E então não se fala que a mulher chegue à fé, nunca se usa o verbo crer a respeito da Samaritana. Porém, eu considero esse texto, apesar que vários protestantes tenham outra opinião, como um exemplo de fé, porque de fato a Samaritana se torna uma mulher que dá testemunho da experiência feita por ela que mudou a vida dela, não é? E então, até os samaritanos chegar à própria fé. Ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Seria um absurdo que os samaritanos acreditem, se tornem cristãos, e que a samaritana, que é aquela mediadora, a testemunha desta fé, fique sem fé. Então, como tem autores que falam isso. E então, aqui destaca-se todo o processo, a dificuldade do processo de fé. A samaritana, vocês sabem, é uma mulher que pertence ao judaísmo heterodoxo, porque os samaritanos não se destacaram com a invasão da Síria, a destruição do Reino do Norte e a obrigação de fazer casamentos mistos dos judeus ortodoxos de Jerusalém. Por isso, eles aceitam somente o Pentateuco especial, porque tem diferença, e não aceitam a revelação profética e a revelação sapienciais, que formam outras partes da palavra de Deus, da Torá, da Bíblia. Então, somente o Pentateuco de Moisés. E então, aqui então é o encontro de Jesus com essa mulher. Se fala, era preciso, por parte de Jesus, passar pela Samaria. O caminho de Jerusalém até a Galileia podia passar pela Samaria, mas podia também passar ao longo do Jordão. E então aqui Agostinho comenta, era preciso, não era tanto uma necessidade geográfica, mas era necessário passar pela Samaria para que acontecesse a conversão dos samaritanos. Então era preciso, é uma necessidade, vamos dizer, divina, é uma necessidade para realizar o plano de salvação que desde sempre está na mente de Deus. E então o encontro, quando acontece na hora sexta meio-dia, e então que é um elemento simbólico, que é o momento em que o sol resplandece em todo o seu resplendor, e então aponta para o êxito do encontro. Ao contrário à noite, viu? Em que Nicodemo se encontra com Jesus, que a noite que ainda está no coração de Nicodemo, e que se tornará dia aos poucos, ao longo de todo o Evangelho. Nicodemos, praticamente, ele também chega a ter fé, mas não logo. Aqui a samaritana, logo. E então, aqui o texto deve ser lido à luz, se fala de água e se fala de poço. Para Israel, a água e o poço têm um sentido muito importante. O poço é um poço simbólico
que acompanha Israel em todas as suas peripécias. Um poço que contém a Torá, a água de salvação, a revelação de Moisés, que acompanha, de acordo com uma reflexão dos escritos rabínicos, tanto os patriarcas, como os reis, como os sábios de Israel, como os escribas de Israel. Então devemos ler esse relato à luz dessa temática hebraica, vamos dizer, da literatura hebraica. Então, em lugar da água de Moisés, da água da Torá, Jesus oferece uma nova água, que é a água de si mesmo. A água que é Ele mesmo, que leva a plenitude à lei antigo-testamentária, a Torá, que é o dom de Deus. Então, como se desenvolve esse relato, que indica a dificuldade do caminho de fé? Duas revelações de Jesus e duas recusas. Agora, capítulo, versículo 7. Uma mulher samaritana chega para buscar água. Jesus lhe diz: dai-me de beber. Então, é um pedinte. Seu discípulo tinha ido à cidade comprar alimento. Disse-lhe então a samaritana: como sendo judeu, tu me pedes de beber a mim que sou samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Então, a primeira atitude de distância. Você é judeu, eu sou samaritano. Tem certo orgulho nessa pessoa. É uma mulher bem apresentada, firme, forte, lutadora. E Jesus começa: se conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus pede, é um pedinte, porém é aquele que pode oferecer água viva para a samaritana. E então é um pedinte estranho. Se conhecesse o dom de Deus, e quem te diz, dai-me de beber? O dom de Deus corresponde a quem é que te diz, dai-me de beber. Isto é, o dom de Deus é Ele mesmo, que quer se oferecer à samaritana. Então, Jesus quer fazer a mulher da Samaria uma revelação da sua identidade. Tu é que lhe pedirias, ele te daria água viva. O conhecimento de Jesus é uma água viva, renova a vida interiormente. A mulher não entende. Então diz, não, zomba, ironia joanina, nem sequer tem uma vasilha, o poço é profundo. De onde, pois, tiras esta água viva? És porventura maior, a ironia, que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e os seus animais? Então, não entende. Revelação, primeira incompreensão. Jesus não se preocupa com essa dureza da mulher. Continua. E fazendo outra revelação, que vai no versículo 13 e 14, um pouco mais comprida. A outra ocupava um versículo só, e aqui ocupa 2 versículos. E como Jesus, o que responde Jesus? Aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Viu? Aqui é um pouco diferente. Jesus, se quer oferecer o conhecimento de si mesmo à mulher, quer que a mulher conheça,
Porém, aqui os verbos são no futuro. Aquele que eu lhe darei, a água que eu lhe darei, nunca terá mais sede. E, aliás, a água que eu lhe der, futuro, tornar-se-á, futuro, nele uma fonte de água gerando para a vida eterna. Com toda a probabilidade, aqui o evangelista se refere ao dom do Espírito Santo, que promete na festa das tendas, 7, 37 e 39. E então, e o conhecimento de Jesus, da primeira revelação, não se opõe ao dom do Espírito Santo, porque é o dom do Espírito Santo que permite conhecer Jesus, entender quem Ele é. E então aqui é um dom futuro, o dom do Espírito Santo, que pode ajudar todos os que estão procurando o sentido da vida a encontrar esse sentido da vida na pessoa de Jesus. E é interessante notar um pormenor, não é? Todos aqueles que bebem desta água, aqui não tem que acrescentar, não é? Então é um dom universal. Tornar-se-á nele interioridade. O dom do Espírito Santo atua no íntimo, no interno do fiel. E então tornar-se-á fonte, não só poço, não só água, mas uma fonte que jorra continuamente, a renovação total da vida, que nos transforma não somente em poço que contém água, mas em fontes, é diferente. E então, porém a mulher ainda não compreende, não é? Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. É uma reação muito interesseira. Porém, tem uma progressão. Quem pede água no versículo 7 é Jesus, dai-me de beber. Aqui, quem pede a água Senhor, dai-me desta água, é a mulher. Algo, apesar da recusa, se modificou no coração dessa mulher. E a modificação vem aos poucos. Jesus lhe pede quem é seu marido, e chama teu marido, não tenho marido, então coloca a mulher na verdade. Primeiro passo para chegar até a fé. Depois vem a discussão sobre o lugar de culto, que já em Espírito é Verdade, que já expliquei, e então a mulher começa a pensar que ele é um profeta, depois um homem que lhe disse tudo o que ela fez, e se torna testemunha para com os seus conterrâneos, até que eles reconheçam que Jesus é o Salvador do mundo. Então é um relato sintético para indicar como a fé amadurece apesar da dificuldade, apesar das nossas recusas, apesar das nossas durezas. A graça de Deus é superior e transforma devagar o coração dos seres humanos. Eu espero que também esse processo de entendimento da figura de Jesus, apresentada pelo quarto evangelho, possa produzir fruto em nós, através de dificuldade de compreensão, de dúvidas, mas que aos poucos, como para a samaritana, possa se tornar uma boa nova que nos faz entender de verdade a identidade de Jesus e nos dá esperança para a vida eterna. Que essa fonte de água jorrando para a vida eterna possa brotar em cada um de nós que acompanhamos o curso sobre o Evangelho de João. A próxima vez, então, a retomada. Espero por parte de vocês questões e perguntas. Eu vou escrever uma outra mensagem. Parece-me vocês um pouco perdidos, porque tem várias avaliações, tantas coisas, e não estão acompanhando. Então, desejaria receber observações para fazer a retomada.